Pessoal, boa noite então. Segunda-feira, dia 26 de abril, 8 da noite. Nós continuamos com essas conversas virtuais, visto que a situação da pandemia que a gente enfrenta ainda está impedindo que nós possamos estar juntos, nos abraçando, nos vendo, como nós gostamos na nossa casa espírita, o Caminho da Luz, aqui em Torres. Então hoje nós vamos continuar com essas conversas de 15 minutinhos, que é para pelo menos nós nos encontrarmos em um momento de prosa boa, de conversa tranquila e de oração, porque é um momento que também requer oração. É um momento que também requer da nossa parte vibrarmos positivamente com o planeta, porque a situação que nós estamos passando não é uma situação simples, não é uma situação fácil. Então hoje eu queria trazer para as nossas considerações exatamente as palavras de Jesus para os momentos difíceis que a vida volta e meia nos apresenta. Independente desse momento de uma dificuldade coletiva, ela bate em nós, ela rebate em cada um de nós de maneira diferente. Cada um de nós tem nossas particularidades de natureza psico-emocional ou mesmo espiritual. E vamos enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta, e essa em particular, que é um pouco mais coletiva, de maneira diferente. Pois então, mas nós também, como cristãos, espíritas cristãos, Chico Xavier gostava de falar, nós somos espíritas cristãos. Nós temos no Cristo a nossa referência maior. Jesus é a nossa referência maior. E não foram poucas as vezes em que Jesus nos deixou dito, através dos evangelistas, palavras que nos demonstram que Ele estaria sempre conosco, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Eu particularmente adoro o capítulo 14 do Evangelho de João, em que ele começa dizendo, olha que frase mais precisa para o momento que nós estamos vivendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, se nós estamos sob o amparo da divindade, sob o amparo desse irmão maior que é Jesus, estamos com medo de quê? Estamos receosos por quê? Então, tem outro capítulo que é muito interessante, que já é do evangelista Marcos, que é o capítulo 5. Olha, o capítulo 14 do Evangelho de João e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos são alguns dos capítulos mais interessantes que tem dentre os 4 evangelhos. Depois vocês leem aí, todo mundo está com tempo, não pode dizer que não tem tempo, estamos de quarentena, senão todo mundo, a maior parte de nós, tem mais tempo agora do que teve em outros momentos. Então leiam lá o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Esse capítulo 5 é um capítulo que Jesus expulsa ou livra duas pessoas dos seus demônios, né, chamados endemoniados. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse capítulo é quando ele encontra Jairo. Ele vai à sinagoga, Jesus vai à sinagoga, cercado por uma multidão. E Jairo, que era uma das pessoas mais importantes da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus, porque a filha de Jairo estava muito doente. E nesse momento alguns chegaram a dizer a Jairo que a filha dele estava morta. E ele dá essa notícia a Jesus. Como eu disse para vocês, a multidão era muito grande. E Jesus recebe a notícia da morte da filha de Jairo com ele, o pai, aos pés de Jesus, pedindo, implorando para que Jesus a cure, a salve, a devolva a ela a vida. Olha bem, a gente está muito acostumado a ver que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas essa passagem não é menos interessante, essa que está anotada no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Pois então, enquanto esse judeu de nome Jairo se prostrava aos pés de Jesus, pedindo para que ele ajudasse a sua filha, que ele recém havia recebido a notícia que estava morta, uma mulher está no meio da multidão e ela, há muitos anos,
O evangelista conta que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, chamada mulher hemorroísa. Ela estava com um fluxo de sangue que não cessava. E o evangelista conta que ela já tinha recorrido a todos os facultativos, a todos os médicos. Havia gastado o que tinha e o que não tinha, e não havia conseguido curar esse sangramento. Então ela já estava assim, desesperançada em relação a essa sua enfermidade. Mas ela ouve falar de Jesus. E ela pensa com ela, olha o que ela pensa. Ela pensa assim: se eu pelo menos conseguir tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Então ela vai penetrando no meio da multidão, as pessoas cercando Jesus, ela consegue, no meio da multidão, tocar na túnica de Jesus. Quando ela toca na túnica de Jesus, isso chama a atenção dele, porque ela por trás de Jesus tocou na sua veste. E Jesus fala assim, olha para um lado e para outro, cercado, repito, de uma multidão, e fala: quem tocou nas minhas vestes? Ora, os discípulos um pouco, eu não sei se eu posso dizer isso, mas quase ironizaram. Jesus, Senhor, nós estamos cercados de gente, uma multidão em volta de nós. O Senhor pergunta quem tocou nas suas vestes? Todo mundo está tocando o Senhor. E Jesus falou não. Ele olhava ao redor para descobrir quem era. Porque Jesus diz aos seus discípulos: uma virtude saiu de mim. Ele deve ter recebido uma espécie de descarga elétrica, vamos chamar assim, fluídica. E ele percebeu, porque a fé com que aquela mulher tocou nele fez com que ela se sentisse imediatamente curada. Ele olha ao redor e a mulher, sentindo que era dela que ele falava, ela se acusa: Senhor, fui eu que te toquei. E aí ele fala: mulher, a tua fé te salvou. Então eu estou trazendo isso hoje aqui para a gente perguntar assim, porque tanta gente tem me perguntado, sabe, pessoal, da nossa casa, as pessoas da nossa casa, mas e esse momento que nós estamos vivendo, até quando vai durar essa pandemia? Até quando vai durar esse isolamento social? O que vai ser das nossas vidas? O que vai ser das nossas vidas, eu não sei, mas Jesus sabe. O governador espiritual do nosso planeta sabe. E é a ele que nós temos que recorrer nesses momentos. São as verdades que ele enunciou inúmeras vezes, de que estaria para sempre conosco, eternamente conosco. É a essas verdades que nós devemos recorrer, para tranquilizar os nossos corações. O que eu comecei dizendo, que Jesus disse no capítulo 14 do Evangelho de João? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A fé espírita, e eu há 2, 3 semanas atrás tive a oportunidade de conversar com vocês a importância do estudo da doutrina espírita para nós melhores interpretarmos situações como essa que nós estamos vivendo. A doutrina espírita nos explica que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma causa justa e terá uma finalidade útil. Quando a gente não entende essa razão, a nossa fé nos salva, a nossa fé nos protege, porque nós sabemos que Jesus está zelando por nós. Vocês lembram da tempestade, que ele acalmou a tempestade? Ele estava... Se ele acalmou a tempestade, por que ele também não pode apaziguar os nossos corações? Como ele próprio disse, a Deus tudo é possível. Está lá no capítulo 19 do Evangelho de Marcos. A Deus tudo é possível. Bom, mas, como eu disse, nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, não tem apenas essa passagem da mulher hemorroísa. Jairo, enquanto ele está curando a mulher hemorroísa, ou a mulher hemorroísa está se curando através da sua fé, ele vai ter com Jairo e fala: Jairo, não se preocupe, volte para sua casa, porque a sua filha não está morta. E Jairo volta para sua casa, Jesus o acompanha, e lá, de fato, Jesus encontra, a menina está em estado, eu não sei dizer, estava morta, estava dormindo,
estava em um tipo de catalepsia aqui, com a distância e o tempo, nós não podemos precisar. Mas o fato é que Jesus convocou ela e disse a ela: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. A menina levantou e Jesus pediu a eles que não contassem isso para ninguém. E ainda ficou para comer, pediu que lhe dessem de comer, mas que não comentassem com ninguém aquele episódio. Jesus tinha as suas razões, sabia o que estava falando. O fato que eu quero trazer hoje para vocês é: curou a mulher hemorroísa, que fazia já 12 anos que estava com aquela enfermidade. Trouxe a filha de Jairo outra vez à vida, ela que havia sido dada como morta. E nós estamos preocupados com o quê? Momentos como esse que nós estamos vivendo servem também para testar a nossa fé. Não é legítimo, não sei se a palavra legítimo é mais precisa, mas não é producente que nós percamos a nossa fé em momentos delicados como o que nós estamos vivendo. É bom que a gente diga também que o próprio Jesus nos ensinou que a fé sem obras é morta. Então, manter a nossa fé, mas dentro das possibilidades que o isolamento social nos proporciona, dentro das possibilidades, atendendo sempre o que as autoridades estão nos sugerindo fazer, sempre com esse marco de respeito à autoridade, nós temos que fazer o possível para que a nossa fé esteja operante, vibrante, mas que ela também não seja uma fé morta, seja uma fé que está obrando. Então nós temos aí, cada um de nós vai saber as possibilidades que nós temos de trabalhar em benefício do nosso próximo, em benefício do outro, mesmo em momentos de pandemia, mesmo em momentos de isolamento social. Então a gente tem próprio, as redes sociais. Quem não pode conversar com um amigo, com uma amiga que não está no momento, um bom momento, um momento agradável através das redes sociais? Quem não pode colaborar com alguém que está faltando um pão, faltando um alimento, se nós temos algo de alimento sobrando na nossa casa? Se os recursos econômicos nos estão sobrando para além do necessário, então nós podemos contribuir com quem não tem recursos para cobrir sequer o necessário. Então nós é que temos que buscar a nossa forma de contribuir com o próximo, mesmo em momentos de isolamento social, mesmo em momentos de pandemia, de quarentena, como esse que nós estamos vivendo agora. Reconhecendo sempre, vibrando todas as noites pela tranquilidade do planeta, reconhecendo que Jesus está no leme e que se estamos passando como sociedade, como humanidade, o momento que estamos passando, alguma razão há de ter. Não cabe de nossa parte nenhum tom de revolta, nenhum tom de inconformidade. Pelo contrário, nos cabe a oração serena, agradecendo, como dizia Paulo de Tarso, em tudo dai graça a Deus. Agradecendo o momento que estamos vivendo e tentando extrair dele as melhores lições do ponto de vista individual, familiar e coletivo. O que será que nós estamos precisando aprender com esse momento que nós estamos vivendo? Então, manter a oração ativa, serena, pedindo serenidade para nós e para todos. A fé viva e obrando à medida que nós pudermos obrar. A nossa casa espírita, vocês sabem disso, não tem cruzado os braços nesse momento. Estamos ativos com o nosso trabalho social na Sanga da Madeira, na Casa do Pão e no próprio bairro onde nós estamos. Todos os sábados nós temos tido a oportunidade de minimizar as necessidades, ao menos de algumas famílias. Vamos continuar fazendo isso enquanto a situação assim o exigir. Kardec foi muito enfático em nos falar que fora da caridade não há salvação. Então nós vamos tratar de fazer a parte nossa que é possível. Oração, manter a nossa fé vigilante e obrando sempre, trabalhando sempre na prática do bem e do amor ao próximo. Era isso por hoje. Beijo no coração de todo mundo. Fiquemos todos com Deus. E até quinta-feira. Quinta-feira, 8 horas,
estaremos aqui de novo.